Olá, seja bem-vindo ao curso Sabedoria de Preto Velho. Nós estaremos juntos em torno de 2 meses, conversando semanalmente sobre vários assuntos. E eu gostaria primeiro de explicar por que surgiu o curso Sabedoria de Preto Velho. Faz alguns anos que eu estudo espiritualidade, sentir, mediunidade, religiões, e eu senti que esse seria um bom momento para compartilhar esses saberes num cronograma, digamos, completo, mas sendo explicado de forma simples. Porque vamos começar assim, transição planetária. Esse era um conjunto de palavras que trazia muitas dúvidas para mim. Porque eu falei, nossa, será que existe um marco dentro disso? Será que vai mudar alguma coisa? O que é isso? Nova era? Quinta dimensão? São tantas coisas que a gente ouve falar, às vezes a gente lê também, só que lá no fundo a gente não entende direito, né? E aí a minha ideia quando eu montei esse curso foi justamente explanar um pouquinho e compartilhar contigo um pouco do que eu comecei a entender sobre o que é realmente essa transição planetária. E sim, tive muitas ajudas dos pretos velhos nesse movimento de compreensão dessas mudanças que o planeta está sentindo e que nós também estamos sentindo. Só que daí tem uma coisa, né? Preto velho, devido à quantidade de sabedoria, o amadurecimento deles, eles compartilham isso com a gente de uma forma mais simples, sem tantos nomes difíceis ou sem tanto misticismo, digamos assim, aquele movimento de que só as pessoas com muita sabedoria podem compreender isso. Na verdade, esse é um conhecimento coletivo que todos nós, como humanidade, como sociedade, como seres humanos, devemos ir compreendendo conforme o nosso nível de desenvolvimento, conforme a nossa expansão de consciência. Então, você pode ser uma pessoa que tem pouco nível de compreensão sobre espiritualidade, você pode ser uma pessoa que já está avançado nesses estudos, nessa busca de autoconhecimento, e mesmo assim eu tenho certeza que o curso vai ser muito rico, porque ele é destinado a todas as pessoas, para a gente ir buscando esse desenvolvimento coletivo, certo? E como que vai se dar as nossas aulas? Nossas aulas vão ser postadas todas as quintas-feiras às 19 horas. Você vai poder assistir no horário que ficar melhor para você. Pode ser já na quinta às 19, mas se você tiver algum compromisso e nesse dia você não puder estar presente, não tem problema, você pode assistir na sexta, no sábado, no horário que ficar melhor e principalmente quantas vezes você achar necessário, porque às vezes a gente olha a primeira vez e aí pega uma parte do assunto. Quando a gente olha de novo o vídeo, a gente entende mais um pouquinho, porque daí a nossa atenção já está um pouco maior, já que a primeira passada a gente teve, então na segunda vez que a gente assiste, a gente já entende mais um pouquinho. E o meu convite é justamente para esse estudo de compreender o que eu estou passando para você, mas principalmente de você se conhecer um pouquinho mais. E para isso eu sugiro que a gente crie um diário. Como vamos estar reunidos quase em torno de 2 meses, eu gostaria que você pegasse um caderno, uma agenda, um bloquinho e fizesse ele como o seu parceiro de estudo. E nesse diário que você anote o que você sentiu da aula, o que você conseguiu compreender do que eu trouxe, que você anote as tuas sensações e as tuas percepções quando eu propor alguma meditação,
E também, como vou repetir, estaremos nesse movimento coletivo, que você anote os seus sonhos, porque talvez, como esse estudo vai te trazer uma conexão tua com a tua espiritualidade, com os teus mentores e com a tua egrégora espiritual, talvez você vá começar a sonhar bastante. Então anota os teus sonhos também, por mais que às vezes eles pareçam meio que sem pé nem cabeça, anota lá, porque no tempo certo desse estudo, acredito que você vai desenvolvendo também a habilidade de compreender os sinais. Os sinais podem vir durante o dia, quando você estiver trabalhando, arrumando a casa, cozinhando. Os sinais podem aparecer dentro da meditação propriamente dita, e os sinais também podem aparecer enquanto você estiver dormindo. Você pode sonhar com pessoas, com lugares, com animais, e tudo isso tem uma simbologia. E aí eu te convido, além do nosso curso, além dos nossos vídeos, que você pesquise. A ideia é a gente abrir uma porta para você criar gosto de querer mais, de compreender mais dentro do teu momento presente. Não buscando algo lá no futuro, buscando um grande ensinamento, um grande insight, mas sim ir construindo esse movimento gostoso de estar bem consigo mesmo, de compreender que as energias mudam, as emoções mudam, os pensamentos mudam ao longo da vida, mas dentro do mesmo dia. Você acorda de um jeito, ali pelas 10 horas você já pode estar com outras sensações, na metade da tarde sentindo outra coisa, antes de dormir sentindo outra coisa. Porque vivemos nesse fluxo energético, onde sim, o coletivo influencia a gente. Seja numa leitura, seja numa leitura você leu alguma coisa, seja aqui no vídeo, numa meditação, alguém que chegou perto de você e lhe falou alguma coisa, você recebeu essa fala da pessoa, não é? Então isso causou alguma coisa em você. Você assistiu um filme, assistiu um documentário, isso também causa alguma coisa em você e a partir disso nós vamos sentindo muitas coisas no nosso dia. Então, se a gente criar esse diário para ir conhecendo um pouquinho mais da nossa sensibilidade, acredito que você terá novidades sobre as suas percepções, sobre os seus movimentos intuitivos, sobre o teu sentir e como é a tua forma de lidar com as situações. Então, para começar o nosso curso, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história sobre as religiões, sobre mediunidade e sobre espiritualidade. Eu gosto de dizer que eu fui uma criança muito abençoada, porque na minha família, digamos que cada pessoa tinha uma religião. Eu não vim de um núcleo familiar com um dogma específico, com uma vertente específica. Então eu pude vivenciar com muita riqueza várias vertentes. Então assim, vamos começar com a minha avó. A minha avó me colocou na primeira comunhão, na Igreja Católica. E aí eu fiz todo aquele 1 ano de estudos bíblicos, eu ia na missa aos domingos. A minha felicidade foi poder consagrar a hóstia. Eu adorava ir lá na frente, fazer a leitura e ver o pessoal que estava na missa repetindo as coisas, esse movimento de cantar dentro da missa, fazer as leituras. E eu vivi intensamente aquele 1 ano católico. Depois, um pouco mais velha, a minha avó me levou para a Igreja Universal. Eu fui num culto na Igreja Universal. E eu percebi que a energia das pessoas era diferente.
Na igreja católica o pessoal ficava mais quietinho, mais fechado, era um louvor mais singelo, digamos assim. Já na Universal, quando eu fui, era um aleluia, Senhor! As músicas eram mais fortes, tinha instrumento, tinha bateria, tinha guitarra, e o louvor era manifestado de uma forma diferente. E no dia que eu fui, eles fizeram lá na frente do altar um caminho de sal grosso, onde quem passasse em determinado momento do culto, as pessoas eram convidadas a caminhar nesse sal grosso para fazer um expurgo energético, uma limpeza através do elemento do sal. E nossa, quando o pastor falou que ia ter isso no culto, eu fiquei toda emocionada, né? Eu falei, ai, chega logo a hora de ir lá caminhar nesse sal que eu quero ver o que vai acontecer. Eu lembro também que em outro culto que eu fui, eles entregavam um colarzinho com a letra J. Porque se você fosse em 5 cultos seguidos, cada culto você ia receber uma letra e aí a gente ia completar o nome de Jesus. E eu achei aquilo incrível. Pense, uma criança, né? Gostando dessa novidade. Depois tem a minha mãe. A minha mãe já é da Umbanda. Então, desde nova eu ia lá nos encontros da Umbanda. E eu ia lá tomar passe. E lá tinha os pontos de pólvora que eles chamam. Que daí eles colocavam a pólvora na nossa volta. Também como um movimento de limpeza energética. As músicas da Umbanda daí numa energia diferente. Na casa que a minha mãe frequentava não tinham tambores, então era tudo cantado no gogó, né, assim que eles chamavam. Na corrente mediúnica, a força do trabalho se dava através do canto. Então a ideia é que alguns médios incorporavam com os mentores e com as entidades para darem os passos, mas tinha a corrente mediúnica que mantinha aquele canto forte para atingir determinado nível de vibração que o trabalho estava pedindo. E a minha felicidade foi quando eu comecei a aprender os cantos e eu cantava de cantinho assim. E aí, em determinado momento, eu fui chamada para participar dentro da corrente para cantar. Já que eu já sabia, às vezes o trabalho começava a ficar um pouco mais forte e aí eu ficava lá cantando para manter essa corrente mediúnica através da vibração da música. E mais uma vez eu ficava apaixonada por isso. Lá na Umbanda da minha mãe, que ela frequentava, também tinham as excursões. Então, uma vez por ano, tinham as limpezas do mar, da água salgada, tinha as limpezas no rio, nas cachoeiras, para limpeza de água doce, tinham as limpezas no meio da mata e de vez em quando tinham as limpezas que eles chamavam de cruzeiro, né? Que era onde eles faziam as limpezas com os Exus e com as pombagiras. Nossa, o que é Exu e pombagira? E lá eles tratavam os Exus e as pombagiras numa sessão diferente. Então, a sessão convencional era com caboclos e tinha um dia específico para esses Exus e pombagiras. E eu ficava muito intrigada, o que será tudo isso, né? E aprendi um pouquinho da Umbanda nessa forma que essa casa apresentava. Tinha o meu pai. O meu pai ele frequentava a IEV, Instituto Espiritualista Verdade Eterna. E nesse templo eles tinham uma vertente budista. Então tinha a sessão da chama violeta de limpeza, tinham os mantras, tinha o rezo da fraternidade branca. E de novo estava lá a Carol super faceira, fazendo o mantra do Om, sentindo a hora do passe. Eles também tinham uma palavra que significava patai,
Era como se fosse um mantra que trazia tranquilidade, harmonia, alegria, equilíbrio. E mais uma vez estava lá eu apaixonada. Só que teve uma coisa interessante. Eu estava apaixonada com tudo isso que me foi apresentado. Isso me trouxe muita riqueza. Eu posso dizer que eu consegui não desenvolver preconceito com as religiões. Porque eu entendia que existia um humano, existia a forma ritualística de cada uma das religiões. Algumas coisas me faziam me sentir muito bem e outras nem tanto. Eu não conseguia sentir aquele encaixe de eu quero isso para minha vida. Até que eu continuei meus estudos e lá pelos meus 21 anos, 22, eu conheci o Tantra, eu conheci o Reiki, eu conheci as medicinas da floresta, que daí também tem uma outra ritualística, cada um deles. O Tantra traz uma ritualística, o Reiki traz outra forma da gente lidar com a espiritualidade e com a energia, e as medicinas da floresta vêm do xamanismo, que também é outra egrégora espiritual e outro tipo de trabalho. E pelos meus 24, eu conheci a Umbanda do Instituto Universalista Pai Benedito, onde eu consegui me encaixar. Eu encontrei o movimento de aqui é a minha casa. A forma como o trabalho era desenvolvido fechava com os meus princípios. Mas o mais legal é que eu consegui sentir isso porque eu percebi que toda essa bagagem que eu consegui desenvolver, e agradeço muito por ter nascido numa família, digamos, eclética, me proporcionou. E sim, o Instituto Universalista Pai Benedito, que trabalha com a egrégora da Umbanda, é a minha casa. Mas o mais legal é que eu consigo encontrar Deus, encontrar a espiritualidade em qualquer lugar que eu esteja. Na minha casa, ou se for necessário visitar outro templo religioso, eu consigo ir sem o preconceito, sem a resistência, sem o julgamento de que ali tá certo, ali tá errado, essa doutrina pode, essa doutrina não pode. Porque uma das coisas que a gente está sendo convidado a trabalhar nessa nova era, na era da regeneração, é justamente ir quebrando essas paredes, esses muros que, devido à evolução da humanidade, como cada religião chegou em determinado tempo, em determinado período, em determinada cultura. Por quê? Porque as religiões, antes de chegarem na Terra, elas são organizadas no plano espiritual. Então elas chegam no planeta com uma função específica. Não contei meu bisavô. Ele foi um dos fundadores da Igreja Batista aqui no Brasil. Ele veio da Letônia, um país lá na Europa. A Igreja Batista é uma vertente das igrejas evangélicas e a família dele trouxe aqui para o Brasil. Então eu também tive essa influência. Também já fui em casas espíritas e a gente conseguir enxergar isso que vai além da religião. Muitas vezes o que a gente julga e o que nos incomoda são dois fatores. A falta de conhecimento. Como a gente não conhece, nós seres humanos às vezes temos a tendência de barrar primeiro. Em vez de acolher, observar, experimentar, o que é novo, normalmente a gente já barra primeiro, já diz que, opa, isso não faz sentido para mim, isso não tá dentro da minha história, eu não quero conhecer isso, e a gente vai colocando barreiras em cima disso. E a ideia desse movimento de nova era é a gente ir quebrando essas barreiras, compreendendo, por exemplo, que o espiritismo ele veio trazer justamente essa parte do estudo,
Por isso tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, para a gente estudar essa espiritualidade, para a gente entender um pouquinho, digamos, de forma teórica, como que são esses princípios. Numa época onde muitas pessoas já tinham movimentos mediúnicos de incorporação, de obsessão, só que isso tudo era escondido. Então o Espiritismo veio abrir essa porta para que a gente possa entender um pouquinho mais, sair dessa zona de conforto do se eu não conheço, eu não quero conhecer e isso é coisa do demônio, e começar a compreender. Já a Umbanda, quando ela chegou no nosso planeta, ela já veio trabalhar um movimento de limpeza mesmo, limpeza energética, limpeza espiritual, resgate de espíritos. Então a Umbanda, ela, digamos, é mais trabalho mesmo. Então um vem trabalhar o intelectual e o outro movimento vem trabalhar essa questão do trabalho, do desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento sensorial, o resgate de espíritos, a limpeza das orbes mais densas do nosso planeta. E assim aconteceu com o catolicismo, quando ele chegou, ele tinha a função dele, assim aconteceu com o protestantismo, tinha a função dele, e o meu convite é para que dentro desse nosso curso a gente vá reconhecendo essas barreiras da religião e vá de alguma forma unificando a espiritualidade. Até porque existem, por exemplo, Exus e Pombagiras em todas as religiões, porque todos nós somos guardados por um espírito masculino e um espírito feminino. Como nós, como seres, somos compostos pela energia masculina e feminina, o Yin e o Yang, espiritualmente também temos guardiões de força masculina e força feminina. Só que o que acontece? Os nomes mudam. Tem gente que vai chamar de mentor, tem gente que vai chamar de guardião, que vai chamar de anjo da guarda, que vai chamar de santo, que vai chamar de Exu, de Pombagira, de mentores da fraternidade branca, e por aí segue. O nome muda. O grande ponto é que as limitações estão em nós. A espiritualidade, ela está sempre trabalhando, independente da sua crença. E sabe o que é mais mágico? A espiritualidade respeita o nosso nível de consciência. Então, o que importa é a mensagem chegar. Então, vamos dizer que no meu nível de conhecimento eu só compreendo Exu. Então, o meu guardião, o meu protetor, o meu anjo da guarda vai se materializar das formas que a minha compreensão vai entender. Agora, uma pessoa que vai num templo budista, por exemplo, a energia vai se plasmar, vai se manifestar da forma que a crença e o nível de consciência daquela pessoa está. Então, vai se manifestar com as características do budismo. E assim, a espiritualidade vai trabalhando. Mais um ponto para a gente observar. A espiritualidade, mais uma vez, está sempre trabalhando. Algumas vezes eu vou perceber isso, e essa percepção também está associada ao meu nível de disciplina, ao meu nível de conhecimento, ao meu nível de estudo, ao meu nível de dedicação, ao meu nível de fé, ao meu nível de querer, ao meu nível de parar um pouquinho e perceber. Quando a gente está muito focado só com a correria, com a rotina, com o dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tô preocupada se eu vou ter um relacionamento, se eu não vou. Quando estamos muito focados só nessas coisas, vou chamar assim, nessas coisas terrenas, às vezes essa coisa, vou chamar de coisa,
mais sutil, não fica visível aos nossos olhos, nem perceptível aos nossos ouvidos, nem perceptível ao nosso sentir e à nossa intuição. E isso é mais uma das coisas que agora, na nova era, nessa mudança de energia, vai ser bem importante, porque os sinais, eles estão sempre disponíveis. A ligação, eu gosto muito de trazer isso do telefone sem fio, né? A ligação do lado de lá, eles estão sempre ligando para nós, mas a gente também precisa atender esse telefone. E a forma que a gente atende esse telefone faz com que a mensagem chegue de uma forma bem clara, ou como um telefone sem fio, vai recebendo interferências e aí a gente vai entendendo fragmentos dessa informação. E o mais legal, de novo, é que tá tudo certo. Uma das coisas que me chama muito a atenção nesse movimento da espiritualidade é a paciência, o respeito, a individualidade de cada um. Cada um de nós tem um tempo. A espiritualidade não para de trabalhar. Ela está nos dando sinais todos os dias, a todo momento. Mas a gente precisa ir trabalhando esse movimento. Os nossos 50% desse movimento de conexão, certo? Agora, com essa introdução da nossa aula, eu quero te convidar para uma meditação. Eu compartilhei contigo um pouquinho da minha história, sobre como eu vivenciei a espiritualidade e a religião até hoje, nos meus dias vividos. E você? Quais foram as influências que você recebeu do seu pai, da sua mãe, da sua família? Como que essas informações estão ancoradas dentro de ti? Como que foi construído o seu movimento de fé? Você confia em Deus? Você confia numa religião? Você confia no padre, no pastor, no pai de santo? Você confia que apenas o movimento de ir ao templo, ir à missa, ir no culto é a forma de se conectar com Deus, com essa energia criadora, com a deusa, com a fonte, independente do nome? Mas eu te convido também a encontrar isso dentro dessa meditação. Como que estão as suas crenças? O que você carrega pela história do teu espírito e pela tua história nessa encarnação? Como que essas informações chegaram até você? Eu vou colocar 2 músicas agora e eu gostaria que você sentasse numa posição confortável, fechasse os teus olhos e sentisse nessas 2 músicas como está o teu movimento de fé, o que é Deus para você e quais crenças religiosas, crenças espirituais você carrega. Porque tem uma coisa muito legal, você tem tudo o que você precisa para esse movimento de conexão, mas às vezes você precisa lembrar o que você tem. E o meu convite para essa meditação é justamente você relembrar, sinta como a espiritualidade se apresentou para você até hoje. Serão 2 músicas, eu peço para que você feche os olhos e se entregue para ouvir. Called me out upon
my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace surmounts the deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would carry me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is
outra vez, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, sei uma ponte, sei uma ponte.
diante do Senhor no teu coração. Se renda a Ele. Se renda. Solta vento de poder. Toma esse lugar. Seu coração diante dele. Te conhecer, pra conhecer-te mais. Respirando fundo, devagarinho retornando, mexendo os ombros, a cabeça, dá uma mexidinha nas pernas. Então, nunca esqueça, você teve todos os estímulos necessários para sua evolução. Nada estava no lugar errado, nem os momentos bons, nem os momentos, digamos, um pouco mais difíceis. Estamos nessa terra para evoluir, para aprender, para amadurecer, para questionar, para se desafiar, para viver novas experiências. Então, tudo que aconteceu na sua vida é riqueza, são dádivas, são presentes. E acredite se quiser, são bênçãos necessárias para a evolução do seu espírito. Essa encarnação é uma parte muito pequenininha da história de todo o seu espírito. Então, quando você se propôs a retornar fisicamente com um corpo para este planeta, é porque você estava com sede de viver novas experiências. Então lembre-se sempre disso. E essa meditação, sempre que você se sentir um pouco perdido, ou perceber que está muito no vitimismo, preso ao passado, se lamentando pela vida, para um pouquinho e relembra da sua história. E quais foram os passos que você passou, quais foram os desafios que você passou para conhecer Deus,
para acessar a sua espiritualidade. Tenho certeza que a sua vida é incrível. A gente só precisa aprender a olhar com um pouquinho mais de carinho para a nossa história. E eu fico muito encantado, porque eu gosto de dizer que isso tudo é muito mágico. E relembre, quais foram as influências religiosas e de cunho espiritual para você acessar a sua espiritualidade, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos todas as ferramentas necessárias para o nosso momento presente. Só que aí a gente esquece, a gente acaba buscando sempre fora uma resposta de alguém, uma resposta de um mestre, de alguém que a gente, por não compreender, coloca como uma pessoa que sabe mais que nós. Temos vários níveis de desenvolvimento, certo? Cada pessoa tem um nível de consciência, mas a gente não pode negligenciar o nosso nível de consciência. O seu espírito passou por várias coisas já, então busca dentro de ti que respostas incríveis sempre aparecerão. Seguindo então nosso estudo, lembrando, depois que terminar nossa aula, o que você sentiu dessa meditação, pega lá o seu caderno, anota. Repetir essa meditação em outro momento, anota também o que você sentiu, para no final do nosso curso você perceber esse diário de conhecimento que você construiu e relembrar que sim, você é um livro com muito conhecimento, com muita sabedoria e que está pronto para escrever novos livros a cada dia que você se permite a viver e experienciar a vida. Então, dando continuidade ao nosso estudo, lá no módulo 1 eu coloquei prana e ectoplasma. Afinal de contas, o que é isso, né? Prana é a energia universal. Tudo é composto de prana. O ar que a gente respira tem prana, junto com oxigênio, e como o nosso ar não está, digamos, tão puro, tem outros componentes químicos nesse ar também. Mas o prana está presente no nosso corpo, na vegetação, nos animais e em toda a composição universal. Já o ectoplasma, ele é algo bem físico, digamos assim. Vocês querem um exemplo do que seria o ectoplasma? Quando eu sou sintonizada no Reiki, para a gente entender de forma prática e simples, que nem eu falei, a nossa ideia é trazer simplicidade a, digamos, assuntos complexos. Quando vamos fazer o Reiki, nós canalizamos o prana, nós sentimos o prana, a energia Ki, também chamada no Oriente, já que o Reiki é japonês, então lá eles chamam de Ki, mas esse prana, essa energia vital, nós canalizamos. E quando nós fizemos o movimento de imposição de mãos para passar o reiki para outra pessoa, nesse momento essa energia é o ectoplasma. Por quê? Porque ela foi transformada e só nós, seres encarnados, conseguimos produzir esse ectoplasma. Então a espiritualidade ela tem esse acesso ao prana, e quando a gente vai aplicar o reiki, é o ectoplasma que a gente está usando. Então, cirurgias espirituais, o passe da Umbanda, deixa eu ver, o reiki, o passe, esses são os movimentos do ectoplasma. Só que tem uma coisa, o ectoplasma ele está muito associado às nossas capacidades. O que você quer dizer com isso, Carol? Por exemplo, vou citar o exemplo da Umbanda. Eu não estou bem hoje, eu estou me sentindo densa. Essa densidade, ela está relacionada com essa produção ectoplasmática. Então, quando eu entro lá no centro, vamos colocar que eu sou uma trabalhadora ali
do centro de Umbanda e eu vou trabalhar. Se eu estou muito densa, eu preciso primeiro passar por um movimento de limpeza desse ectoplasma acumulado. Senão, eu não consigo fazer a conexão necessária com o meu mentor para trabalhar. Se eu estou em casa e vou meditar, eu estou acumulada desse ectoplasma que não está se apresentando numa energia tão boa. Esse ectoplasma ele é produzido muito com a frequência dos nossos pensamentos e das nossas emoções, que isso eu vou aprofundar um pouquinho mais na nossa próxima aula. Mas o mais legal para a gente entender agora é justamente isso. O prana é a energia universal, é essa energia pura. E o ectoplasma é a energia que nós seres humanos conseguimos manifestar. Um exercício muito simples assim de ectoplasma, para a gente ver como ele é palpável, ele é físico, é a gente esfregar as mãos de olhinhos fechados e ir afastando. Vocês fazendo esse exercício, vocês vão percebendo. Se num primeiro momento você não perceber, tudo bem. Mas vai treinando isso. É como se criasse uma energia mais densa, uma energia mais física no meio das suas mãos. E aí, conforme o meu vetor mental, eu vou criando, por exemplo, um remédio, uma bola de luz, uma energia verde de cura. E aí, quando eu estou meditando, eu crio essa energia verde de cura, eu posso, por exemplo, colocar, se eu tô com dor no estômago, eu vou lá e coloco esse ectoplasma com energia de cura na minha energia. Então, veja se você entendeu com esse exemplo. Então, no Reiki, a gente transforma o prana em energia de cura. Então, esse vetor mental, essa transformação, essa energia passando pelo nosso corpo físico, tomando vetor, cria o ectoplasma. E esse ectoplasma, ele pode ser de cura ou mais pesado. O mais pesado é, nós criamos essa energia quando ficamos pensando coisas ruins, alimentamos emoções de tristeza, dor, sofrimento, apego ao passado, carência. Nós também estamos acumulando energia. Quem nunca entrou num lugar, estava se sentindo muito bem e sai do lugar cabisbaixo e já não tô bem, o que tá acontecendo aqui? É o ectoplasma acumulado. Pensa, se você entrou num hospital, por exemplo, onde tem muitas pessoas que estão doentes, com dor, sofrimento, em fase terminal, o hospital é um lugar que tem muito ectoplasma, mais denso, digamos assim. Por quê? Porque são muitas pessoas materializando essa energia com essa carga, com este peso. Ok? E aí, como eu em casa posso positivar esse ectoplasma? Não produzir essa energia tão pesada, tão densa, e sim algo mais positivo. Através da conexão com o prana, com essa energia universal. E qual é a melhor forma de nos conectarmos, digamos, a essa energia pura, essa energia mais limpa? A respiração. Sim, a respiração nos permite a esse movimento de troca, de liberação, digamos, do nosso saquinho cheio. Pense comigo, somos um saquinho. Vivemos várias coisas durante o dia, vamos acumulando energia. Que nem eu falei, na próxima aula vou explicar um pouco mais sobre como acontecem esses acúmulos energéticos. E aí terminamos o dia daquele jeito, esgotado. Como que a gente faz para renovar essa conexão com o prana? E a respiração é o melhor movimento. Pelo simples fato de eu inspiro novo e eu solto velho. Eu inspiro novo, eu solto velho.
aprendermos a respirar é um ótimo mecanismo de transformação desse nosso ectoplasma. Assim a gente vai mantendo a nossa energia mais limpa, liberando essa materialização do prana em energia densa para uma energia mais sutil. E aí, como que a gente pode fazer isso? Simples, criando o hábito da meditação. Mas, Carol, eu não consigo meditar. Meditar para mim é difícil, eu não consigo aliviar meus pensamentos, eu tô sempre acelerada. Questão de hábito. É treino. Tudo que não somos acostumados a fazer, primeiro a gente tem que começar de forma mecânica e até que isso vai se tornando um hábito e a gente começa a fluir dentro disso. Então a gente pode realmente colocar uma música, sentar e ficar lá numa música de 5 minutos respirando. Inspira, expira lentamente. Eu gosto muito da contagem de 3. Inspira em 3, tranca 1, solta em 3, tranca 1. Exemplo. Perceberam? Lentamente e solta. Então eu posso escolher uma música, aquele momento que agora eu vou parar, é a hora de eu respirar por 5 minutos. Eu posso, ao acordar, antes de pegar celular, antes de escovar dente, antes de fazer isso e fazer aquilo e correria do dia a dia, parar um pouquinho, senta ali na cama, organiza a tua respiração, organiza a tua energia para o início desse dia. A gente pode fazer isso antes do almoço, por exemplo. Ah, já cozinhou, sentou, tá ali comendo rapidinho. Para um pouquinho, serviu o teu prato antes de comer. Para, fecha os teus olhos. Respira. Isso modifica o teu padrão energético, isso te traz presença, isso alivia as ansiedades, alivia os pensamentos e organiza o teu ectoplasma, a energia que está materializada na sua volta. Ok? E dentro desse hábito da meditação, experimente, encontre a sua forma. Da mesma forma que no início da nossa aula a gente conversou que você teve os estímulos necessários, muitas vezes a gente quer meditar como outra pessoa pregou. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que virar um Buda, tem que limpar a mente. Tem que, é muito tem que. E aí de novo a gente se volta para fora e vai esquecendo a nossa forma, o nosso jeito de encontrar a paz. Então pode ser com música, pode ser sem música, pode ser no meio da sua rotina. Às vezes está trabalhando ali com o computador, começou dor nas costas. Opa, se começou sinais de dor, é porque esse ectoplasma já começou a acumular. Seja pela postura errada, automaticamente tu já começou a respirar errado. Aí se doeu ali, respirou errado, o teu pensamento já saiu do foco, então essa energia modificou o padrão. Então para tudo um pouquinho ali do seu trabalho, respira ali por 5 minutos e toca a ficha de novo. Pode ser por meditação guiada, o YouTube hoje em dia tem muitas músicas, tem músicas de frequência sonora, tem meditações com áudio onde a pessoa vai falando, te induzindo, te conduzindo para caminhar numa praia, agora veja as ondas do mar batendo, sinta as águas batendo no seu pé, e aí isso vai te trazendo uma condução de meditação. Encontre a sua forma. Nesse primeiro momento, nós estamos falando dessa meditação de relaxamento. Existe meditação com dança, meditação com toque, existem muitos tipos. Mas como estamos falando dessa organização da tua energia, do teu ectoplasma, por termos um padrão de aceleração sempre muito para frente, o movimento do parar, respirar, vai organizar.
Então, para essa semana, eu te convido a começar a exercitar a sua respiração. Isso vai melhorar a sua disposição, vai organizar um pouco os pensamentos, vai te dar mais presença, inclusive para resolver questões que talvez você precisa resolver. Está bem? Fico muito feliz por essa nossa aula. O grupo vai ficar disponível para você colocar comentários e percepções. Lembrando também que tem o seu diário e quero acrescentar para a gente não esquecer. Nossas aulas vão ser nas quintas às 19 horas, mas nas quartas-feiras, às 22 horas, nós vamos ter um atendimento coletivo. Nós vamos montar uma corrente de estudo, uma corrente mediúnica, uma corrente energética. E aí eu vou pedir que nesse momento na sua casa, você coloque um copo de água, você acenda uma vela e aí você coloca lá umas músicas, uma playlist em torno de 20 minutos. Você fecha os seus olhos, você pode fazer esse movimento deitado, você pode fazer esse movimento sentado, mas que por 20 minutos você esteja em conexão. Então guarda, na quarta-feira, às 22 horas, é o momento de você parar para receber esse atendimento de Reiki, para se colocar a sua energia em presença, em cura contigo mesmo e em conexão com toda a espiritualidade. Está bem? Agradeço muito a sua presença nesse nosso estudo e até a próxima aula.